Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí àquele projeto de trazer as aulas de Direito Penal 2 da UFMG aqui para o YouTube. O tema de hoje é concurso de pessoas, que é um tema importantíssimo no direito penal, para tanto a parte teórica quanto para a vida prática mesmo de vocês. E se vocês quiserem mesmo que essas aulas da UFMG venham todas aqui para o YouTube, eu preciso da colaboração de vocês. Preciso que vocês curtam esse vídeo, preciso que vocês comentem esse vídeo e principalmente que vocês compartilhem esse vídeo com os coleguinhas. No vídeo passado de concurso de crimes, nós tivemos míseros 15 compartilhamentos. Mais de 1000 pessoas assistiram o vídeo, mas só 15 compartilharam. Então, gente, vamos lá, né? Vocês conseguem. Compartilha esse vídeo aí, me ajuda aí pra gente divulgar esses vídeos. E vamos combinar o seguinte, se esse vídeo aqui não tiver ao menos 50 compartilhamentos, eu vou parar de subir as aulas de Direito Penal aqui pro YouTube e vou passar simplesmente para os alunos da UFMG lá, porque vai ser um negócio mais prático para mim, mais simples de fazer, tá? Então se vocês querem que eu continue com esse projeto de postar as minhas aulas de Penal 2 aqui no YouTube, compartilha esse vídeo com um colega, manda para um amiguinho pelo WhatsApp, pelo Facebook, divulga aí nas suas redes sociais, que eu tô vendo aqui, tá? Eu tenho esses indicadores. No último vídeo foram 15, eu espero chegar a 50 agora. 1000 pessoas, né, gente? 1000 pessoas, a gente tirar 50 compartilhando, não é tão difícil assim, beleza? Fica então combinado. Se eu não chegar a 50, os próximos vão só pro pessoal da UFMG. Falou? Então depois da vinheta, vamos falar sobre concurso de pessoas. Então bora lá, vamos falar de concurso de pessoas. Enquanto que o concurso de crimes, um mesmo indivíduo acaba praticando mais de um crime, no concurso de pessoas nós temos o mesmo crime sendo praticado por mais de um indivíduo. Então a ideia do concurso de pessoas são vários agentes praticando o único crime, o mesmo crime. É claro que eventualmente a gente pode ter concurso de agentes e concurso de crimes ao mesmo tempo. Eu posso ter vários agentes praticando vários crimes. Mas aí você já vai entender bem o concurso de pessoas aqui, mas as aulas de concurso de crimes lá, você vai precisar do conjunto das aulas aí para você conseguir solucionar esse tipo de caso, tá? Nas aulas de hoje, a partir dessa aula de hoje, nós vamos falar de concurso de pessoas. São várias aulas porque a matéria é imensa, então se eu for colocar tudo numa mesma aula, ninguém aguenta. Tá? Uma primeira coisa que você tem que ter em mente é que muitas vezes se usa a expressão concurso de agentes como sinônimo de concurso de pessoas. Eu particularmente até prefiro concurso de agentes, tá? O problema de se usar concurso de agentes é que existem concursos também nos crimes omissivos. E quando se fala agente, pressupõe que ele está agindo, né? Mas o problema de você usar concurso de pessoas é que a vítima é uma pessoa, que a testemunha é uma pessoa, né? Então nem sempre essas pessoas são sujeitos ativos do crime. Então, em rigor, tecnicamente, nós deveríamos falar concurso de sujeitos ativos. Mas aí vocês imaginam, vai ficar mais complicado de usar isso no dia a dia. Então, a terminologia adotada na lei é concurso de pessoas, mas vocês vão ver muitas vezes as pessoas falando em concurso de agentes, no sentido de que mais de um agente, mais de um autor do crime. Beleza? Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos ver o que a lei diz aí sobre o concurso de pessoas. O artigo 29 vai ser o que vai tratar aí do concurso de pessoas. Ao contrário do concurso de crimes, que nós temos vários artigos, o concurso de pessoas, ele é basicamente o 29, o 30 também, mas principalmente o 29. Então diz lá o artigo 29 do Código Penal. Concurso de pessoas. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou traduzindo em bom português, todo mundo que ajuda na prática do crime responde pelo crime. Alguns mais, se agiram com mais culpabilidade, outros menos, se agiram com menos culpabilidade. Então, o Código, vejam, a lei penal brasileira não faz diferença entre quem é autor, quem é cúmplice, quem é partícipe. Tudo isso é criação da doutrina. A lei não faz diferença. Para a lei é todo mundo autor, é todo mundo responsável pelo crime, né? Mas a doutrina, nós vamos ver, ela cria algumas distinções aí, até inspiradas no direito alemão, né? No direito espanhol, mas nós vamos falar disso já já, tá? Por hora, eu quero que vocês entendam o seguinte, não há uma distinção na lei
entre quem é cúmplice, quem é autor, quem é partícipe, e essa distinção teórica vai ter uma importância prática muito reduzida. Por quê? Porque o tamanho da pena vai depender do que diz aqui o parágrafo. O parágrafo primeiro diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então vejam o que esse parágrafo primeiro está dizendo. Ele não fala se o sujeito foi só cúmplice ou se o sujeito foi só instigador. Não, ele não usa terminologia técnica. Ele apenas diz: se o juiz considerar que a participação é de menor importância, ele pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, o concurso de pessoas, em regra, todo mundo é responsável pelo crime no mesmo tanto, no mesmo patamar. Quando nós formos estudar fixação de pena, nós vamos ver que vai ter critérios de ordem aí personalíssima na hora de fixar a pena. Mas a ideia geral do concurso de pessoas é que todo mundo que ajudou na prática do crime responde com a mesma pena. A pena prevista no mínimo e no máximo é a mesma para todos os envolvidos, tá? Porém, se o juiz interpretar que a participação de algum deles foi de menor importância, aí então nós vamos ter aí o parágrafo primeiro dizendo que poderá ser reduzida a pena, tá? Uma coisa importante de vocês entenderem e de terem em mente que essa participação de menor importância pode ser, por exemplo, um empréstimo de uma arma. Né? Num crime de homicídio, Zé Pequeno empresta a arma para Tião Medonho e o Tião Medonho com aquela arma vai lá e mata a Patrícia Angélica. Tá? Mas aqui é muito importante que vocês tenham também sempre em mente uma coisa. Esse empréstimo da arma precisa ser doloso, no sentido de que não basta o Zé Pequeno emprestar a arma para o Tião Medonho. Ele tem que saber que o Tião Medonho vai utilizar aquela arma para matar a Patrícia. Se ele achava que o Tião Medonho ia usar a arma para se defender de uma ameaça, de um vizinho dele, por exemplo, que está o ameaçando, não vai caracterizar o concurso de pessoas. Vamos ver por quê? Vamos entender os requisitos aqui para a gente poder aplicar o 29? Vamos lá então. O primeiro requisito que você tem que ter num concurso de pessoas, obviamente, é pluralidade de agentes. Ou pluralidade de autores, se nós pensarmos nos crimes omissivos. O que interessa para nós é entender que só há concurso de pessoas se houver mais de uma pessoa acusada pelo crime. Né? Então, na maioria dos crimes, os crimes comissivos, essas pessoas são agentes, essas pessoas são as que praticam o crime. E aí nós vamos ter, então, concurso. O pré-requisito básico é que nós temos mais de uma pessoa. Isso me parece muito óbvio. Vamos ao segundo. O segundo elemento, também bastante óbvio, é que todas elas concorram para o crime. Concorrer para o crime é, no crime material, ela dar causa ao resultado e nos outros crimes, ela de alguma forma ajudar na execução do crime. Essa ajuda pode ser uma ajuda tanto material, como o empréstimo de uma arma, por exemplo, mas pode ser uma ajuda moral também. O sujeito que fica na porta, vigiando a porta, para ver se a polícia não está chegando. Ou alguém que cria um plano de ação para o sujeito. Nós vamos ver que existem várias formas de se ajudar a praticar um crime. E em todas essas hipóteses, então, o agente poderá ser punido junto com o autor. Mas não bastam esses dois elementos. É ainda necessário um terceiro elemento importantíssimo que nós chamamos de vínculo psicológico, também conhecido como liame subjetivo. Então vejam a seguinte hipótese. Zé Pequeno empresta a arma ao Tião Medonho para que o Tião Medonho mate Patrícia Angélica. Se Zé Pequeno sabe que Tião Medonho vai utilizar aquela arma para matar a Patrícia, nós temos o que a gente chama de vínculo psicológico. Ele sabe que ele está ajudando o Tião na prática do crime. Agora, se ele acredita que Tião vai utilizar aquela arma para se defender de uma ameaça, de um vizinho que está ameaçando a sua vida, não há falar em liame subjetivo, não há falar em vínculo psicológico, porque Zé Pequeno está fazendo uma conduta de emprestar a arma, achando que é para um fim específico, que é a autodefesa, quando na verdade o Tião Medonho vai utilizar aquela arma para matar a Patrícia Angélica. Obviamente, como nós estamos tratando de armas de fogo, né, existem toda uma lei regulando empréstimo de arma de fogo. Não é assim, não é simplesmente você emprestar uma arma de fogo. Mas um veneno, por exemplo, aí a coisa ficaria um pouco mais simples. Veneno de rato, por exemplo, o Zé Pequeno passa esse veneno de rato para o Tião Medonho para que ele use e mate a Patrícia Angélica. Aí sim nós podemos falar com muita tranquilidade que se ele acreditava que o Tião pediu aquele veneno para matar ratos na casa dele, não há falar em participação, em coautoria, não há falar nada no crime de homicídio em relação ao Zé Pequeno.
Alt 1 sim, porque ele efetivamente matou a vítima. Beleza? Mas existem situações em que não há um vínculo psicológico entre os agentes, porém eles acabam com as suas ações gerando um resultado único, gerando o mesmo resultado. Essa situação nós vamos chamar de autoria colateral, que eu defini aqui rapidamente para vocês como a autoria colateral quando duas ou mais pessoas, sem nenhum vínculo psicológico entre elas, concorrem para o mesmo crime. Então, o que vai diferenciar basicamente a autoria colateral do concurso de pessoas é que na autoria colateral não há vínculo psicológico entre os agentes. Bom, eu vou começar com um exemplo simples para vocês. Eu não sei se vocês jogam Call of Duty ou algum outro jogo de tiro na internet. Mas nos jogos de tiro, vocês sabem que às vezes você dá um tiro, o sujeito perde 50% da vida. Aí vem um coleguinha, dá um tiro e ele mata os outros 50% da vida e o personagem morre. Tá? O que acontece? Quando a gente está jogando de time, se eu juntei 50 com 50, somou, deu uma morte, essa morte vai pro time inteiro. Isso quer dizer que o time inteiro se beneficia com aquela morte. Se, porém, se está jogando um free for all, somente aquele que atirou por último tem alguma vantagem. Porque aquele que atirou primeiro e machucou o personagem, na hora que eu chego lá e atiro por último e mato, a bonificação vem só pra mim, porque é um free for all. Beleza? Então, isso vale exatamente na vida real. Se nós estamos trabalhando com um concurso de crimes, se há um vínculo psicológico entre os agentes, eu chego lá, dou um tiro, aí o sujeito cai, aí vem meu colega que está junto comigo, dá um tiro na cabeça e o sujeito morre, nós dois vamos ser responsabilizados pelo homicídio completo. Por quê? Porque estávamos agindo juntos, estávamos agindo como um time, como uma equipe, tá? Esse é o de time. Agora, nós temos também a possibilidade do free for all. Né? Eu quero matar o meu inimigo, vou lá e dou um tiro. Só que eu sou ruim de mira, acerto ele na perna. Ele cai. Aí vem um outro agente que também tinha uma treta com ele, queria matá-lo, e atira na cabeça. Nessa situação, eu sou responsável por uma tentativa de homicídio. E ele é responsável pelo homicídio consumado. Tá? Por quê? Porque nós estamos na hipótese do free for all. Quer dizer, cada um por si. E aí é a autoria colateral. Tá? Nessas hipóteses, cada um dos agentes responde somente pelo que fez. Eu tentei matar, sou ruim de mira, acertei na perna. Vou ser responsabilizado pela tentativa de homicídio. O coleguinha veio antes de mim, deu um tiro na cabeça dele, matou, ele vai ser responsabilizado por um homicídio consumado. Estávamos agindo de forma independente. Tá? Agora, se nós dois saímos para matar a pessoa, e um acertou na perna e o outro acertou na cabeça, pouco importa. Era time. E sendo time, é concurso de pessoas, e sendo concurso de pessoas, todos vão responder pela totalidade do delito. E ambos respondem por um homicídio consumado. Perceberam a diferença? Então é muito importante se fazer a diferença entre a autoria colateral e o concurso de pessoas. É preciso lembrar que esse vínculo psicológico, ele não precisa ser combinado, ele não precisa ser anterior. Então a gente vê muitas vezes em casos de saque, né? Um caminhão cai na beira da estrada com eletrodomésticos, por exemplo. Aí aquelas pessoas estão lá na beira da estrada e falam assim: opa, caiu lá um caminhão, né? Vamos lá pegar aqueles eletrodomésticos para nós. Aí voa aquela galera lá para pegar. Um leva uma televisão, o outro leva um ar-condicionado, o outro leva um aparelho de som, né? Aí chega o último da jogada e leva um fone de ouvido. Esse indivíduo que levou um fone de ouvido, ele vai ser responsabilizado por tudo ou só pelo furto do fone de ouvido? Vejam que faz toda a diferença, porque esse fone de ouvido, né, pode inclusive dar princípio da insignificância. O que você vai ter que analisar? Se eles estavam agindo juntos ou era um free for all, ou se eram cada um por si, tá? Basicamente essa diferença. Para eles agirem juntos, eles não precisam combinar. Vamos lá, cada um leva o seu, depois a gente divide. Não precisa ter essa combinação prévia. O liame subjetivo, o vínculo psicológico, pode surgir durante a ação. Né? Tá todo mundo ajudando lá. Por exemplo, vou imaginar que falta arrombar uma porta. Ou tirar alguma coisa ali do caminhão, o caminhão tá tombado, mas precisa abrir a caçamba ali, alguma coisa. Se chega um lá forçando, aí vem o outro e já ajuda a forçar para ver se eles abrem junto a porta, tá claro que eles estão agindo juntos. Se eles vão dividir aquilo ali na hora, como que eles vão dividir ou não, se não vão dividir, cada um leva o que pegar, isso pouco importa.
Tá claro que eles estão colaborando para chegar a um resultado pretendido, que é levar as coisas do caminhão que tombou na estrada, tá? Agora, o caminhão tombou na estrada, tá aberto lá, de fácil acesso para quem chegar. Um levou a televisão, outro levou o aparelho de som, chegou esse indivíduo por último, pegou um fone de ouvido para ele. Veja, ele não colaborou na conduta dos outros, ele não ajudou na conduta dos outros, eles não agiram como um time, eles não agiram em conjunto. Cada um agiu isoladamente. Neste caso, ele só responde pelo furto do fone de ouvido e pode, inclusive, ser beneficiado com o princípio da insignificância. Tá? Então, entendam que o liame subjetivo não precisa surgir anteriormente. Ele pode surgir na hora, mas ele tem que estar de alguma forma clara. Vou pegar um outro exemplo. Esse do saque na estrada é muito comum. Às vezes o caminhão tomba e sempre tem uma coisa dessa. Mas pode ter também briga de estádio de futebol. Imagina lá, você tá na torcida torcendo pelo seu time. Aí começa a ter uma briga lá na torcida vizinha. Né? Começa a ter uma confusão ali, os torcedores do seu time contra os torcedores do outro time, eles começam a brigar. Você tá ali de boas, na sua, tá? Você pode aderir àquela briga, entrar naquele grupo que já está brigando, e você pode bater nas outras pessoas que estão batendo, ou apanhar eventualmente, né? E aí você está aderindo ao plano do grupo, que é um grupo que está agindo contra o outro grupo, tá? E aí vai ser concurso de crimes. Se alguém morrer ali, você eventualmente pode até ser responsabilizado por dolo eventual, que você está na treta ali, você vai ter que dar um jeito, tá? Agora, você pode resolver brigar com um sujeito que não tem nada a ver. Você pode criar uma briga ali com o outro torcedor, do outro time também, mas que não está envolvido diretamente naquele conflito, daquele grupo original, vamos chamar assim. Numa situação como essa, você está em autoria colateral. Por quê? Porque você não se juntou àquele grupo, você não aderiu àquela equipe, vamos dizer assim, para brigar. Você está brigando aqui com o seu inimigo sozinho, isolado, que não tem nada a ver com aquele grupo original. Perfeito? Então vejam, é subjetivo. Muitas vezes é extremamente subjetivo e depende de provas. Né? Hoje em dia a gente tem câmeras para todos os lados. Tem câmera filmando um estádio de futebol, provavelmente vai ter câmera e nós poderemos ver se realmente foi uma coisa isolada ou se ele se uniu ao grupo para poder agredir aquelas outras pessoas. E isso vai ser determinante na prova. Agora, imaginemos que não haja provas, se é um concurso de pessoas ou uma autoria colateral. Como que o juiz vai decidir? Pela autoria colateral. Por quê? Porque ela é mais benéfica ao réu. Na autoria colateral, o réu responde só pelo que ele fez. No concurso de pessoas, ele responde pelo conjunto da obra. Né? Então, se você só deu um soco e foi autoria colateral, você responde simplesmente pela lesão corporal eventualmente leve. Aí vai ter que ver, né? O tipo de soco. O soco do Anderson Silva não é um soco de lesão corporal leve, não. Mas aí vai depender do seu soco. Tá? Agora, se você deu um soco, mas dentro de uma ação conjunta, com mais 20 pessoas, e esses 20 socos, cada pessoa deu um soco, esses 20 socos somados mataram alguém, aí, meu amigo, não tem jeito, né? É um homicídio consumado para as 20 pessoas. Ah, mas cada um só deu um soco. Sinto muito. Estavam agindo juntos, tinham a previsibilidade do resultado morte e vão ser responsabilizados por eles, porque ajudaram a causar esse resultado, sabendo que poderiam causar esse resultado. A ideia é basicamente essa. Vejam sempre que em direito penal eu não discuto provas. Questão probatória é questão de processo. Mas a gente vai provar isso com câmera, com testemunha, com a palavra dos próprios envolvidos, dos réus ali, com a palavra da vítima, se ela sobreviver, né? Então, meios de provas são outras coisas. Eu estou discutindo aqui a questão. Se ficar uma dúvida em relação às provas, deve o juiz decidir da forma mais favorável ao réu, ou seja, a autoria colateral, que é melhor ele responder só pelo que ele fez, do que responder pela obra do time, pela obra da equipe inteira. Perfeito em relação a isso? Então essa é a autoria colateral importante, que às vezes acontece aí na vida prática, tem que saber bem. Beleza? Vamos pro próximo aqui então. No próximo se fala da participação diversa da pretendida. É o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal. Diz lá,
se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então vamos lá, vamos entender o que ele está falando aqui. Vamos pegar exemplos bem simples. Deixa eu ver se eu tenho até um exemplo da jurisprudência aqui. O STJ diz que aquele que adere à determinação do comparsa e contribui para a consumação do crime de estupro, ainda que não tenha praticado a conduta descrita no tipo penal, incide nas penas a eles combinadas, nos exatos termos do artigo 29 do Código Penal. Então vejam a hipótese. 2 agentes, Tião Medonho e Zé Pequeno, saíram para praticar um roubo na casa da Patrícia Angélica. Beleza? Chegando lá, o Tião Medonho resolve estuprar a Patrícia Angélica e o Zé Pequeno não faz nada. Pelo contrário, ele ainda ajuda vigiando a porta ou vigiando para ver se ninguém vai chegar, ameaçando a Patrícia Angélica. Nessa situação, cai nessa hipótese do STJ aqui. Né? O agente, ele não participou diretamente, ele não praticou a conduta descrita no tipo, ou seja, ele não estuprou a vítima, porém ele ajudou de alguma forma. Então ele vai responder não só pelo roubo, mas também pelo estupro, tá? Agora vamos imaginar uma situação muito parecida, mas com alguns detalhes diferentes. Tião Medonho e Zé Pequeno saem para roubar Patrícia Angélica. O Tião está armado e ele entra para roubá-la. O Zé Pequeno fica na porta para alertá-lo. Se a qualquer momento a polícia chegar ou alguém chegar, ele grita e fala: "Foge, Tião!" Perfeito? Ele combinou com ele que o Tião vai entrar e vai roubar e vai sair. Porém, o Tião chega lá e resolve estuprar a Patrícia Angélica. Vejam que agora é diferente. Agora o Zé Pequeno não está lá. Agora o Zé Pequeno não está colaborando de forma alguma para a realização do crime. E se o Tião Medonho resolver estuprar a Patrícia Angélica nesse momento, o que vai ter é uma responsabilidade dele, Tião, pelos 2 crimes. Pelo crime de roubo em concurso material com crime de estupro. Se você não sabe o que é concurso material, vou deixar aqui no card, assiste a aula anterior sobre concurso de crimes. Tá? Agora, o Zé Pequeno, ele não tinha dolo. Ele não tinha como colaborar com essa conduta, porque ele simplesmente não tinha como imaginar que o Tião ia estuprar a Patrícia Angélica. Perfeito? E nessas hipóteses, então, não há falar em concurso de pessoas. Ele só é concurso de pessoas em relação ao roubo. Aí sim, mas não em relação ao estupro, porque é uma participação diversa da pretendida. Ele não pretendia ajudá-lo nessa participação pelo crime de estupro. Vamos mais um exemplo para ver se a coisa fica clara. Imagina agora que eles combinaram simplesmente fazer o roubo. O Zé Pequeno falou com ele: vai lá, nós vamos fazer o roubo, mas você não atira nela, não. Não atira em hipótese alguma. Eu não quero ver morte, não. Esse negócio de morte é uma complicação. Aí entram os 2 juntos. Só que a Patrícia Angélica, ela faz Krav Maga. E ela resolve reagir. E no que ela reage, o Tião Medonho atira e mata a Patrícia Angélica. Aí o Zé Pequeno fala: pô, cara, eu te falei, não era pra matar. Fica triste, fica indignado, sabe que aquilo vai dar uma treta maior pra ele. Porém, vem a pergunta: deve Zé Pequeno ser processado? Deve Zé Pequeno ser condenado junto com o Tião Medonho por latrocínio? Ou somente o Tião pelo latrocínio e o Zé Pequeno pelo roubo, porque ele pediu para o Tião, em hipótese alguma, disparar? A jurisprudência vai tender a resolver esses casos como dolo eventual por parte de Zé Pequeno. O raciocínio é muito simples. Se você sai com um coleguinha com uma arma de fogo na mão para roubar as pessoas, é perfeitamente previsível e esperado até que possa haver um disparo. E sendo esperado que possa haver um disparo, aquele indivíduo que aceita fazer isso agiu com dolo eventual. Tá? Então, nessas hipóteses de latrocínio, normalmente se entende que o agente que estava junto, porém não disparou pessoalmente a arma, agiu com dolo eventual de latrocínio, portanto responde em concurso de pessoas normalmente com quem disparou a arma. Perfeito? Imagina agora que o Zé Pequeno acreditasse que o Tião Medonho estava portando uma arma de brinquedo, uma réplica, que serviria simplesmente para assustar a Patrícia Angélica. O Tião garantiu a ele que era só ele usar uma réplica e que não precisava preocupar porque não haveria como disparar a arma. Perfeito? Chegando lá, acontece a mesma coisa, a Patrícia Angélica reage e o Tião Medonho dispara em relação a ela. E mata a Patrícia Angélica. Vejam, Zé Pequeno, nesse caso, não tinha como prever o disparo, porque ele acreditava que Tião Medonho estava com uma réplica de arma de fogo e não com uma arma real.
Se ele conseguir comprovar isso, o dolo eventual está afastado. Aliás, não só o dolo eventual, mas essa culpa que está colocada também, vamos voltar lá no parágrafo 2º, na hipótese de ter sido previsível o resultado, já não é mais previsível. Então não seria possível sequer puni-lo pelo resultado culposo, porque não havia nele qualquer dolo ou culpa do disparo. Ele acreditava que a réplica era uma réplica e ponto final. Tá? Se, porém, ele tivesse motivos de desconfiança de que Tião não estava portando uma réplica, mas sim uma arma de fogo, e ele ficou com medo de perguntar ou de insistir, ele pode caracterizar essa hipótese aqui do resultado ser previsível, o resultado mais grave. E aí, então, essa pena pode ser aumentada até metade. Vejam que essa previsibilidade, aqui que se refere ao parágrafo 2º, é culposa. Né? É uma previsibilidade que ele não aceitou o risco da ocorrência do resultado. Né? Ele ficou com medo de ficar enchendo o saco e tomar um tiro, sei lá, do Tião. Né? E aí ele não quis insistir, fingiu que acreditou que era uma réplica. Nessa hipótese, então, nós vamos ter a hipótese aí do parágrafo 2º. Beleza? Que você pode aumentar aí até metade. Tranquilo? Então vamos mais então. Vamos lá, vamos ver o que temos mais pra frente. O concurso de crimes, ele pode ser tanto um concurso eventual, como, por exemplo, homicídio, roubo. Eu não preciso de 2 pessoas para matar alguém. Uma só já consegue matar. Eu não preciso de 2 pessoas para roubar alguém. Uma só já consegue roubar. Né? Então a gente fala que é um concurso eventual. Ele pode acontecer ou não. Ele não é necessário. E nós temos o concurso necessário, como, por exemplo, no crime de associação criminosa. Na associação criminosa, vocês vão ver que o tipo penal ele se refere expressamente a mais de uma pessoa. Não tem como você praticar o crime do 288 só com uma pessoa. Você precisa de 3 pessoas. E aí nós vamos dizer que é um concurso necessário de pessoas. Tá? Então vocês veem lá, o 288 fala associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Temos uma hipótese de concurso necessário de crimes. Não há crime de associação criminosa só com um agente. Sempre vai haver concurso de pessoas. Perfeito? Bem simples, bem tranquilo. É só você lembrar que um é concurso eventual e o outro necessário. Bora lá, vamos para frente. O artigo 30 vai trazer o que a gente chama de circunstâncias incomunicáveis. Vamos prestar atenção porque a redação desse crime aqui não é das mais simples. Então, atenção aqui para vocês verem a lógica da coisa. Diz lá, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao crime. Vejam que há um duplo não aqui, há uma dupla negativa na frase. Não se comunicam e salvo quando. Tá? Essa frase pode ser lida também da seguinte forma. Você corta um não com o salvo e você lê. Se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal quando elementares ao crime. Vejam, as circunstâncias elementares, elas sempre se comunicam. As que não são elementares, não se comunicam. Onde tem não, é não. Onde não tem não, é sim. Tá? Então, quando se fala em circunstâncias elementares, as elementares se comunicam, as não elementares não se comunicam. Mas o que diabos é uma circunstância elementar ao crime? Pensa, por exemplo, no funcionário público no crime de peculato. É uma circunstância elementar ao crime de peculato, ela já é prevista no tipo penal que ele seja praticado somente por funcionário público. Só o funcionário público pode praticar o peculato. Logo, a característica de ser funcionário público é uma circunstância de caráter pessoal, porque ela está ligada ao sujeito ativo, que é elementar ao crime. Sem ela, o crime deixa de ser peculato e pode virar furto, ou pode virar apropriação indébita, mas peculato não vai ser. Tá? Então, a circunstância elementar do crime, ela é necessária na própria definição do crime. Se eu tirar a circunstância elementar, aquele crime modifica. O peculato deixa de ser peculato e passa a ser apropriação indébita. Ou passa a ser furto, mas ele deixa de ser peculato. Agora, nós temos circunstâncias pessoais que são utilizadas, às vezes, para aumentar e às vezes para diminuir a pena, mas que não modificam o tipo penal. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos uma agravante famosa aí no artigo 61, que é do agente ter cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.
No direito penal brasileiro, não existe o crime de parricídio, por exemplo. Não existe um tipo penal escrito assim, matar o próprio pai, ou matar a própria mãe. Esses crimes eles não existem como tais. O que existe é o crime matar alguém, que quando praticado contra o próprio pai ou contra a própria mãe, a gente aumenta a pena de acordo com o agravante do artigo 61-E. Ou seja, o crime praticado contra o pai ou contra a mãe, ele não muda o tipo penal. O tipo é o 121. Ele é o mesmo, se é contra o pai, se é contra a mãe, se é contra um desconhecido. Não mudou nada. O que se tem é uma circunstância de caráter pessoal não elementar. Ela é uma circunstância que serve para aumentar a pena, mas ela não é elementar ao tipo, no sentido de que ela não altera o tipo penal. Eu não mudo o tipo penal de acordo com ela. Tá? Da mesma forma, se você pegar as atenuantes. As atenuantes lá do artigo 65, nós temos que, se o agente é menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença, há uma alteração na pena dele. Ela vai ser reduzida. Mas eu não mudo o tipo penal. Não existe uma forma privilegiada do tipo penal de um agente menor de 21 anos praticar o crime. É isso, tá? Ela não é um elementar, ela não altera o tipo, ela altera só a pena do crime. Perfeito? Então, se você voltar lá, você vai ver que essas circunstâncias incomunicáveis, elas não se comunicam se forem não elementares, né? E se elas forem elementares, elas se comunicam. Então, se a gente pegar a jurisprudência do STJ, nós vamos ver que a elementar do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público. Imagina, por exemplo, eu sou servidor público quando eu trabalho na UFMG dando aula como professor, porque funcionário público, concursado, tudo certinho. Beleza? Vamos imaginar que eu resolvo furtar alguma coisa da UFMG me valendo do meu cargo público. Eu quero tirar alguma coisa de lá, sei lá, é uma universidade, né? Não tem muita coisa para levar, mas inventa um negócio, uma carteira, sei lá, uma televisão, deve ter. Tem televisão lá, né? E aí eu resolvo furtar uma televisão. E aí eu combino com um aluno que não é funcionário público, não trabalha na universidade, da gente tirar aquela televisão de lá e a gente depois divide. Eu dou uma grana para ele e fico com a televisão para mim. Beleza? É isso. Então, nós dois, juntos, agindo em comum acordo, com vínculo psicológico, um colaborando a conduta do outro, tudo certinho, vamos lá e tiramos a televisão e levamos para casa. Se esta é uma circunstância elementar, não só eu vou ser punido pelo peculato, mas ele vai ser punido pelo peculato também. Os dois vamos ser punidos pelo peculato. Por quê? Porque ela é uma circunstância elementar. Agora, se em vez do peculato nós tivéssemos um crime de furto com aumento de pena em virtude de ter sido praticado pelo servidor público no exercício do cargo, blá, 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 nessa hipótese não seria uma elementar. E aí ela não poderia ser transferida para o aluno. Entenderam a lógica? Tá? Se ela está no próprio tipo, ela transfere para os coautores, independentemente deles terem ou não essa característica. Porém, se ela não está no tipo, mas ela está numa qualificadora, numa agravante, alguma coisa do gênero, ela não transfere. Perfeito? Vejam que existem situações que podem ser, inclusive, até muito graves, mas se ela não estiver prevista no tipo, ela não transfere. E o exemplo mais famoso, quando a gente fala do artigo 30 do Código Penal Brasileiro, é inevitavelmente o do infanticídio. Inevitavelmente. Diz lá o artigo 123 do Código Penal: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena de detenção de 2 a 6 anos. Vejam que, quando comparada com a do homicídio simples, que é de 6 a 20, é uma pena, entre aspas, baixa, uma pena pequena, se comparado ao do homicídio. Então nós vamos dizer que o infanticídio é uma figura privilegiada do homicídio. Perfeito? E foi pensado para aquela mãe que no estado puerperal, ou seja, aquela depressão pós-parto, que é uma depressão forte, uma depressão que tira a mulher completamente da sua racionalidade, né? E que muitas vezes leva essa mãe a matar o filho, o próprio filho, logo após o parto. Isso é descrito assim, na psiquiatria com muita precisão, tá? Não é de hoje que se sabe que isso existe. É uma alteração psicológica muito forte que leva ela a fazer isso. Beleza? Agora vai imaginar o seguinte:
O famoso exemplo. A mãe que convence a irmã dela, que está na maternidade junto com ela, de matar o sobrinho, no caso. Né? Porque ela acha que ela não queria ter aquele filho, aquela história toda. E a irmã dela, tia, portanto, da criança, resolve, então, diante das súplicas da mãe, afogar a criança numa banheira. Perfeito? A mãe está logo após o parto, a mãe está no estado puerperal. Mas quem realizou a conduta propriamente dita foi a irmã dela, a tia. Né? E aí vem a grande questão. Deve essa tia ser responsabilizada por infanticídio ou deve ela ser responsabilizada por homicídio? Olha a questão. Se você analisar como um leigo, se você analisar da forma como você acha que seria justo, você vai dizer que a mãe responde por infanticídio, porque ela está no estado puerperal, e a tia por homicídio. Parece justo. Perfeito? Pode ser, aspas, justo, mas não é legal, não é lícito, porque a justiça e o direito nem sempre coincidem. Né? E eu não posso fazer a justiça do meu umbigo quando eu achar que a lei é injusta. Se a lei é injusta, lembre-se sempre, saque@congresso.gov.br. Manda uma mensagem para o seu senador, manda uma mensagem para o seu deputado e fala que você acha que a lei é injusta. Aliás, nesse caso aqui, precisamos fazer isso. Se tem algum deputado assistindo essa aula, saibam, tem que mudar isso daí. Tá errado. Esse artigo 123 e o artigo 30, eles geram uma situação absurda. Porém, está valendo, está em vigor. E eu, como professor, eu tenho que falar sobre a lei que está aí. Não adianta querer dizer como eu acho que deveria ser. Eu já estou falando aqui, eu acho que tinha que ser mudado, mas não é isso, tá? Eu vou fazer uma pergunta simples e objetiva para vocês. Ser mãe no estado puerperal está descrito no tipo penal? Ela é uma elementar do tipo penal? Lê lá, gente. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho. Quem mais pode matar o próprio filho, senão a própria mãe? O pai poderia também, mas o pai não estaria no estado puerperal, porque o pai não tem estado puerperal, em suma. Tá? Então, se é a mãe no estado puerperal, e se isso está descrito no tipo penal com absoluta clareza, isto é uma elementar do crime. E sendo uma elementar do crime, se você analisar lá no artigo 30, vamos lá no artigo 30 para a gente ver isso aqui de novo. Né? Vamos olhar a carinha lá do artigo 30 para a gente ver. Diz que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao crime. Se ela é elementar ao crime, logo ela se comunica. Tá? Estado puerperal é elementar ao crime, ela se comunica às demais pessoas que agiram naquele caso. E então, no infanticídio, a resposta técnica, pura e simplesmente, é: a tia responde também por infanticídio em concurso com a mãe. A mãe transfere a elementar para ela, porque é uma elementar de caráter pessoal prevista no tipo. Tá? Se, porém, aí vamos corrigir o tipo penal, né? Aí você é deputado, você quer resolver esse problema, você já acha realmente que a lei não está adequada, vamos mudar. Como que eu resolvo isso? É muito simples, tá? Tira o artigo 123 do Código e pega o 121, que é o crime de matar alguém, e cria a seguinte qualificadora no crime de matar alguém. A pena será de 2 a 6 anos se o homicídio foi praticado contra o próprio filho durante ou logo após o parto, sobre a influência do estado puerperal. Perfeito? Você vai pegar esse 123 e vai transformá-lo numa qualificadora do artigo 121. Sendo qualificadora, ela não é mais elementar ao crime. Não sendo mais elementar ao crime, ela não se transfere, porque a regra do artigo 30 é que somente as elementares são transferidas. E aí resolve o problema com muita facilidade. Tá? É simples resolver? É. Quem pode fazê-lo? O legislador. Se você não é deputado, se você não é senador, não tem como. Ah, mas eu sou juiz, eu vou dar um jeitinho aqui. Jeitinho é gambiarra, tá? Você vai passar por cima da lei para fazer o que você acha que é justo. A justiça do seu umbigo. E justiça do seu umbigo é a justiceiro, não é juiz que faz. Tá? Então, aqui, você pode me falar que a lei é injusta. Eu vou concordar completamente. Mas não cabe a nós. Cabe ao Congresso Nacional resolver esse problema aqui. Na prática, isso não é muito discutido pelo simples fato de que, como vocês devem imaginar, é muito raro acontecer. Já é raro a mãe matar o próprio filho. Beleza?
Mas existe, a gente vê casos aí, né? Agora, muito mais raro é a mãe pedir para alguém matar o próprio filho, porque ela está no estado puerperal, e essa pessoa aceitar fazer. Né? Eu não sei se nós temos precedentes no Brasil. Na Alemanha eu sei que já teve um precedente. Né? Mas no Brasil, e lá é outra lei, outra conversa. Né? Mas no Brasil eu não tenho conhecimento de um infanticídio praticado por uma terceira pessoa amando da mãe. Perfeito? Se tiver, a treta é ótima, mas a solução é essa que eu falei aqui para vocês. Do ponto de vista dogmático, é simples demais. Tá? Eu não posso interpretar a lei em desfavor do réu, e a lei é claríssima. O artigo 30 fala que se for elementar, tem que ser transferido. Então, vai transferir. É injusto? É, mas como eu disse, a justiça é você seguir a lei. Né? Se a lei é injusta, vamos mudar a lei e não fazer gambiarras, porque esse é o problema do Brasil. Cada um acha que a lei é injusta e cada um se sente no direito de aplicar a lei de acordo com o seu umbigo. E aí nós temos 200 milhões de interpretações possíveis da lei, porque cada brasileiro se acha no direito de aplicar a lei da cabeça dele. Não vai dar certo nunca. Né? Então, ser democrata é aplicar a lei mesmo quando você achar ela ruim. É isso. Na verdade, é muito simples. Né? Se ela for inconstitucional, você alega para o STF e tenta a inconstitucionalidade. Se o STF falar que ela é constitucional, só resta fazer o quê? Ir ao Congresso Nacional e falar, gente, vamos mudar essa lei, né? Tá horrível. E se eles mudarem a lei, o problema está resolvido. Tá? Quando as instituições funcionam, tem conserto para tudo. Agora, se elas não funcionam, aí o problema é das instituições, não do sistema em si. O sistema, teoricamente, tem solução para tudo. Vamos para frente. O artigo 31 vai dizer sobre os casos de impunibilidade. Diz lá, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Imagina a seguinte situação, Tião Medonho paga R$1 milhão para Zé Pequeno ir lá e matar a Patrícia Angélica. Só que Zé Pequeno, chegando na casa de Patrícia Angélica, ele, em vez de querer matá-la, ele se apaixona por Patrícia Angélica, pede a ela em casamento, ela prontamente aceita, eles se casam e vivem felizes para sempre. Vejam, o crime de homicídio não chegou a ser tentado, porque o Zé Pequeno desistiu do crime e pediu ela em casamento. Perfeito! O Tião, que havia pago para ele R$1 milhão, ficou sem o dinheiro e não conseguiu sequer que ele iniciasse a execução do crime de homicídio. E se ele não iniciou a execução do crime de homicídio, cai na hipótese do artigo 31. Ninguém vai ser punido. Nem ele, Zé Pequeno, porque obviamente não passou dos atos de cogitação ou dos atos preparatórios no máximo, e nem o Tião Medonho. Porque se o Zé Pequeno não passou dos atos preparatórios, não houve crime. E não há como você ser punido pela instigação de um crime que não chegou sequer a ser iniciado. A regra do artigo 31 é muito simples e ela privilegia a materialidade das ações criminosas. Não se pune se é algo que está somente na cabeça dos envolvidos, somente na cabeça dos acusados. E aí não há punição. Então é uma hipótese bastante clara, desde que você sempre se lembre que não há nunca há tentativas de instigação a crime. Existe instigação de crime tentado. Eu posso instigar alguém, a pessoa iniciar a execução do crime e não conseguir. Os dois vão ser responsabilizados pela tentativa de homicídio, por exemplo, se for homicídio. Né? Agora, a tentativa de instigação não é punível. Né? Se ele tentou instigar, mas ela não funcionou e o sujeito não foi lá e nem sequer executou o início do crime, não a falar, portanto, em punição, cai na regra do artigo 31 e ele não vai ser punido. Beleza? Bom, para a primeira aula, era isso que eu queria falar para vocês. O concurso de pessoas é muito grande, eu não vou conseguir nunca terminar isso numa aula só. Então vocês fiquem ligados que depois dessa aula ainda vai sair uma outra aula, talvez umas 2 ou 3 aulas ainda, não sei quantas. Vou ver ainda. Essa foi a primeira aula, fiquem ligados, se inscrevam no canal, porque vai ter a continuação dessa aula. Se você só assistiu essa aula, não vai resolver esse problema. Você vai fazer prova, vai se dar mal, porque você viu só metade da matéria. Tá? E se você for usar pra vida, pior ainda, porque você só aprendeu metade do negócio. Perfeito? Gente, curtiram o vídeo? Dá aquele joinha,
Deixa aquele comentário e principalmente compartilha o vídeo com um coleguinha. Eu quero levar esse vídeo, eu quero levar essas aulas de direito penal para o maior número de pessoas possíveis. E como eu disse, eu estou de olho nos compartilhamentos. Se a gente conseguir ultrapassar os 50 compartilhamentos, eu continuo postando as aulas aqui no YouTube para todo mundo ter acesso. Se a gente não conseguir passar, eu vou parar de ficar gastando meu tempo postando aula no YouTube, tá? E vou postar só para os alunos da UFMG e o YouTube a gente faz outra coisa com ele aqui. Beleza? Então conto com vocês aí, conto com a colaboração de todos, manda pro WhatsApp, manda pro Facebook e vamos ver se essa aula chega ao maior número de pessoas possível, que aí eu vou ter aquele ânimo de continuar postando essas aulas para vocês. Beleza? Espero rever essa continuação dessa aula no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.